Olá, pessoal! Hoje a gente mudou um pouquinho o cenário para poder conversar melhor sobre brincadeira, né? Acho que deu para perceber qual vai ser o contexto do vídeo. Então, ficou curioso? Me acompanha nesse passeio. Enfim, o que acontece, né? Por que a brincadeira é tão importante para o desenvolvimento da linguagem da criança? Em vídeos anteriores, eu venho conversando com vocês sobre toda essa construção da linguagem e do desenvolvimento da fala. Acontece que a criança, quando ela é muito pequena, ela não tem tantas possibilidades de inferências sobre o brinquedo, né? Então a gente comenta, a gente diz que as brincadeiras elas são baseadas muito em atos motores. O que é isso? É aquela pequena construção que eu empilho e desmancho. É o meu carro que eu empurro e ele bate. Então são contextos muito limitados, tá? Atos motores. Então monta, cai, empurra, vai, empurra, volta, tá? Eu não consigo conquistar grandes inferências ou grandes abstrações a partir daí. Cabe ao adulto, ao mediador dessa brincadeira, começar a estimular e começar a trazer fantasia, trazer momentos, como eu disse antes, de abstração em torno disso. O que é isso, né? Esse momento de abstração, essa palavra tão complicadinha, né? Tá? Nada mais é do que justamente você construir enredo, construir uma história em cima daquele primeiro movimento que a criança propôs. Então vamos pensar no carro que eu comentei que bate, ou que vai e que volta, tá? Então, se esse carro já tem um movimento, ele já tem um momento inicial de uma brincadeira. Tá? Através do que você introduz, você vai construindo uma cena. Então você vai ter a caixinha que pode ser a bomba de abastecimento do posto de gasolina, você vai ter a outra caixinha que pode ser o local de atendimento desse posto, você vai ter um canto que vai ser o lava-jato, né? O lugar onde o carro vai ser lavado, onde acontece troca de pneu, troca de óleo. Então olha só o que você já conseguiu criar dentro de um contexto que estava extremamente simplificado, que era só um carro que batia e voltava. Tá? A criança não te deu muita bola, você começou a colocar as coisas ali e tal, e aquilo não fez muita diferença para você, né? Para ele. Mas enfim, você começa a fazer a proposta dessa conversa, dessa fantasia, dessa história. Como é que é isso? Ele não empurrou o carro para você? Ou até mesmo você já está com mais um carro? Então, ao invés de você simplesmente devolver esse movimento, dessa vez esse carro vai conquistar um obstáculo. Então ele vai parar na bomba, ele vai abastecer. No que ele parar na bomba, ele vai fazer um barulhinho. Ah, colocou gasolina. No que coloca gasolina, tem que pagar pela gasolina. Então eu vou falar com o moço, vou entregar o dinheiro. Tá? Então daí eu já construí alguns movimentos em torno de um ato motor que era extremamente simples. Tá? É bem comum, tá? Não é difícil que a criança comece a te acompanhar nesse movimento. Então você conseguiu construir um enredo, construir uma cena, construir uma história em cima de uma brincadeira que estava muito simples. Por que isso é tão importante? Quando a gente fala em desenvolvimento de fala e de linguagem, a gente tem etapas de aquisição. E essas etapas começam a partir de movimentos muito simples, como a gente estava falando da brincadeira, né? Extremamente motora, tá? Para movimentos mais complexos, que são as contações de história, né? Explicar um caso, frases mais complexas. Tá? Então, no início, como é que a criança se comunica? Pequenas palavras, pequenos balbucios, e que a gente, que é o mediador dessa situação, começa a dar o quê? Significado para esses pequenos movimentos de fala. Tá? Então, a criança emitiu um balbucio, ah, ele tá rindo para mim, e aí você ri de volta. Ah, ele falou mamãe. Parecia que era mamãe, mas podia não ser. Mas você sorriu de volta, você voltou para ele a tua face, você demonstrou para ele interação nessa troca de comunicação, tá? Então, nisso que você faz esse movimento de representar o som que a criança está emitindo, você está traduzindo essas especulações de fala, você está especulando o que ele está te dando, porque de fato você não tem certeza se é aquilo, tá? E começa a primeira palavra dessa nossa conversa de hoje, especulação. A brincadeira da especulação é justamente fazer a tradução e dar simbolismo àquelas pequenas explorações de fala da criança, tá? A partir do movimento de especulação, a criança vai começar a fazer outro movimento, que vem a complementaridade, tá? Complementaridade nada mais é do que adicionar um novo elemento àquela primeira fala simplificada. Quem começa a fazer esse movimento somos nós, tá? O mediador dessa conversa, o mediador dessa proposta de interação, tá? Então a criança falou que ele bateu, andou com o carro, foi, voltou. Você não propôs aquela voltinha e bateu, né? E bateu onde? Olha eu acrescentando mais um elemento.
Bateu onde? Bateu na bomba, bateu no poste. Olha ele colocando mais um elemento. Então, por um modelo maduro, a criança começa a entender que ela tem que começar a desenvolver mais essa fala e ela começa a ser recíproco, tá? Então, ela especula, logo em seguida ela consegue complementar e num terceiro momento, que seria a etapa final, ela consegue a reciprocidade. A reciprocidade é o maior barato, porque quando a criança entende esse lugar de eu, de turno nesse diálogo, então ela percebe que ela tem um lugar, ela consegue dar função a esse lugar e ela gosta dessa brincadeira e aí ela não para mais de se comunicar com você. Tá? Então, para que a criança tenha uma fala desenvolvida de uma forma adequada, é muito importante que nesse contexto tenha um mediador para essa fala, com um padrão de fala maduro, tá? E que norteie todo esse envolvimento nessas pequenas inferências que eu passei para vocês. Especularidade, complementaridade, por final a reciprocidade. Você há de convir, então, que nada melhor do que a brincadeira para desenvolver isso. Qual é o contexto da criança? Qual é o universo da criança? É o brincar. É ali que ela se entrega, é ali que é o canal de mais fácil acesso para você ter. Tá? Então, através da proposta da brincadeira, dentro da terapia também, a gente vai fazer as correções de fala e a gente vai auxiliar nesse desenvolvimento. É importante ter claro os padrões de aquisição para a gente saber o que não está bom e aonde a gente quer chegar com cada criança, dentro de cada faixa etária, tá? E o que eu espero dessa criança naquele momento. Tá? E daí você vai definir seus objetivos e como estratégia a brincadeira. Que coisa melhor do que isso? Qual criança não vai querer ir para terapia desse jeito, não é? Então fica muito atento a isso. E para você que é pai e está escutando também essa conversa, muito importante para poder desenvolver em casa. Não pense que brincar é um tempo perdido. Não pense que brincar, só vamos fazer isso de novo. Não, não vai fazer isso de novo. Vai fazer diferente, vai fazer mais legal, vai fazer mais gostoso, entendeu? Para que ele queira brincar sempre e queira se comunicar cada vez mais com você.